Olá pessoal do YouTube, estamos aqui para falar um tema muito interessante que vai ser o tratamento de disfunções do ombro com a auriculoterapia. E como vocês sabem, a auriculoterapia é uma possibilidade muito versátil de podermos abordar esse paciente que vai trazer essas queixas de dor tanto na região do ombro como no cintura escapular no geral. Tá? Então, a gente vai ter a possibilidade de atuar tanto no nível local, né, quanto o paciente tem uma dor, uma lesão naquela região específica, quanto a gente pode atuar no equilíbrio energético desse indivíduo, né, promovendo aí uma regulação desses meridianos, das funções energéticas dele, e também a gente vai ter uma possibilidade de atuar sobre aspectos emocionais, isso mesmo, que são importantes muitas vezes nos casos dos pacientes que têm quadros mais crônicos, né, que apresentam questões de ansiedade, depressão, e nós sabemos como essa questão emocional é importante e vai influenciar, né, por exemplo, no limiar de dor do indivíduo, ou até mesmo na força de vontade para que ele busque, né, tratamento e busque a sua melhora. Então, falando sobre o tratamento de ombro, a gente vai ter a visão que, pela medicina tradicional chinesa, nós temos aí uma atuação importante, né, energética dos meridianos do fígado, tá, que vai influenciar sobre os tendões e os músculos. Temos também o meridiano do baço, que é importante no tecido conjuntivo e também na parte muscular, e o meridiano do rim, que vai ser muito importante para as articulações, porque ele exerce uma influência sobre o tecido ósseo e também o líquido sinovial, né, e a cartilagem. Então, a gente pensando sobre tecido conjuntivo, como eu falei do baço, a gente vai ter aí uma riqueza de possibilidades, né? Desde fáscia, tecidos conectivos em geral. A gente pode pensar na bainha que reveste também os tendões, o próprio sistema nervoso, que também, sistema nervoso periférico, né, que ele recebe a influência do meridiano do fígado, mas também ele tem um revestimento, né, de tecidos conjuntivos, que vão fazer todas aquelas camadas de proteção, a bainha de mielina, enfim, tudo isso vai receber uma influência energética desses meridianos, como eu falei para você. Fígado, baço e rim vão ser muito importantes para que a gente leve em consideração durante o tratamento desse paciente, mas tem um grande ponto que a gente tem que lembrar, é que esses meridianos, além de levarem uma função energética para esses tecidos, eles levam em conta, a gente leva em conta que eles também exercem diversas outras funções. E para você entender se existe desequilíbrio, a gente tem que fazer uma anamnese onde vamos buscar informações específicas, né, sobre esses meridianos. Então, por exemplo, o meridiano do fígado, a gente sabe que tem uma relação direta com músculos e tendões. Se você vai verificar se existe desequilíbrio, você pode ter um paciente que, por exemplo, te relata irritabilidade, que pode te relatar um quadro de insônia, muitas vezes com despertar no meio da madrugada, né, no horário onde existe um pico de energia no meridiano do fígado. A gente pode entender que esse paciente já vem com um histórico, né, de fragilidade desse tecido tendíneo, aquela pessoa que facilmente tem lesões musculares e tendíneas. A gente pode ver outros sinais ainda, como alterações oculares, né, oftalmológicas. A gente pode verificar quando o paciente tem desequilíbrio do meridiano do baço. A gente vai ver que ele pode ter uma alteração como retenção de líquido, o paciente que pode ter uma tendência à obesidade. A gente pode verificar no emocional uma pessoa muito preocupada, às vezes aquela pessoa perfeccionista, né, que quer tudo exatamente igual, aquela coisa de muita preocupação em cima de várias atividades, enfim. E dentro de cada meridiano a gente vai ter vários equilíbrios, né, que podem estar associados lá com o quadro que o paciente traz para você como sintoma de uma dor no ombro, que pode ser uma tendinite, que pode ser uma lesão muscular, que pode ser uma inflamação de determinados tecidos, enfim. Vão existir vários e vários quadros
patológicos para o ombro e para a cintura escapular. E a gente vai precisar investigar exatamente qual é a demanda do paciente. Nós estamos aqui trazendo o tema, né, de tratamento do ombro de uma maneira bem ampla, tá? A gente pode especificar falando de tendinite, de bursite, de síndrome do impacto, de ombro congelado, enfim. Cada caso vai ter a sua particularidade, tá? Mas a gente vai estar falando sobre ombro em geral. Então, pessoal, pensando nas principais etiologias que a gente tem para lesões de ombro, a gente vai identificar que muitos desses pacientes apresentam lesão por esforço repetitivo. E aí, como é que a gente vai identificar e vai interpretar isso pela visão da medicina chinesa? Primeiramente, quando você tem uma sobrecarga mecânica, né, um esforço repetitivo, excesso de movimento, que vai sobrecarregar tanto a parte muscular, a tendina, a parte física, como também vai sobrecarregar a parte energética. Então, os meridianos que vão nutrir essa articulação, eles também vão ser solicitados energeticamente. E mais precisamente, né, os meridianos do fígado e do baço, eles vão ser mais afetados porque eles vão ter sua energia drenada pela atividade intensa ou pela atividade mais repetitiva, né? Principalmente o meridiano do baço, tá? O meridiano do baço ele sofre com essa sobrecarga de trabalho, tá? E aí a gente vai entender que pela medicina chinesa, né, pela visão energética, o baço ele vai também ser responsável pela formação do sangue, tá? E o meridiano do fígado está relacionado também com a distribuição desse sangue. E quando o paciente entra num quadro de, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, as chamadas Ler-Dortes, né? Então essas classificações patológicas, a gente vai entender que existe uma sobrecarga energética também, que vai causar uma degeneração, né, do tecido, justamente por conta de uma alteração também na nutrição energética, pensando no ponto de vista da medicina chinesa, ok? E aí, nesses quadros inflamatórios, a gente vai entender que existe um quadro de estagnação de energia e de sangue, tá? O Qi e Shui. A gente vai também entender que pode acontecer uma estagnação com um quadro de excesso ou de deficiência, tá? Quando o paciente ele sofre uma lesão traumática, a gente também vai entender que existe ali um quadro de estagnação. E aí aquela estagnação ela vai atrapalhar o fluxo energético da estrutura, né, atingida, né, do ombro, da articulação, do músculo, do tendão, enfim. E a gente vai buscar no nosso tratamento melhorar o fluxo de energia e de sangue dessa estrutura, tá? E aí um ponto importantíssimo de a gente também abordar é que esse indivíduo ele pode ter na região lesionada a presença de fatores patogênicos, que seriam os fatores patogênicos externos, né? Que a gente, pela MTC, vai chamar de Xie-Qi, né? Que seria essa energia perversa, que também a gente chama dessa forma, que são os agentes climáticos que a gente pode estar sofrendo influência no nosso corpo, como por exemplo frio, umidade, calor, né? Que quando eles estiverem nos meridianos, vão promover uma característica específica de sintoma. Então, quando o paciente ele tem fator patogênico de umidade, ele tem a sensação de peso na articulação, né? A presença de fator patogênico de calor leva àqueles sinais clássicos da inflamação, como, né, temperatura aumentada, vermelhidão no local, ok? O edema também, a gente pode entender que o edema está associado também com a umidade. A gente, quando tem um paciente com um sintoma de frio, ele pode ter aí espasmos, ele pode ter dor repentina, ok? E a gente ainda tem fator patogênico de vento também, que pode carrear esses outros fatores em conjunto para a região dos meridianos afetados. Então você tem vento calor, você tem vento frio,
que quando em combinação ele vai afetar também os meridianos do local, ok? Então, esses são pontos importantes que a gente vai considerar, tá? E seguindo a nossa visibilidade aqui do ombro, você quando estiver tratando o paciente com auriculoterapia, já sabe agora que precisa utilizar pontos do fígado, do baço, do rim, mas você também tem que lembrar quais são os meridianos que passam na região do ombro, tá? Nessa região da cintura escapular. Então, como vocês podem ver na imagem ao lado aqui, a gente vai ter o meridiano do pulmão, né? O ponto P1 e P2 está na região anterior do pulmão. Né? Nós temos aqui ainda na região clavicular, temos o meridiano do rim, com o ponto R27. Tá? O ponto estômago 13 passa na região da clavícula também. Na vista posterior, a gente vai ter o intestino delgado, que vai passar nessa região da espinha da escápula. Tá? Na região da escápula temos muita influência do meridiano do intestino delgado. O triplo aquecedor também, que vocês podem ver aqui. O ponto do intestino grosso, né? O IG14, o IG15 também são pontos que são importantes para o tratamento do ombro. E a gente vai levar em conta essa passagem de meridianos no tratamento, tá? Então, nós temos 3 meridianos yin no braço e 3 meridianos yang. Os meridianos yin a gente vai ter o pulmão, o pericárdio e a gente vai ter o coração, tá? O coração ele começa na axila, né? O pulmão começa nessa região superior do tórax, né? Mais na região anterior do ombro, e o pericárdio também começa nessa região anterior, próximo ao pulmão. Não está aqui nessa imagem, mas a gente tem nessa região próxima. E eles fazem um trajeto de sair do tórax e ir para a mão. Os meridianos yang, eles começam na mão e vêm para o tórax. Então a gente vai ter aí meridianos yang, a gente vai ter o intestino delgado, a gente vai ter o triplo aquecedor e o intestino grosso. Então esses pontos eles são importantes de levar em conta para que a gente entenda que essa circulação energética de todos os meridianos, eles vão ter suas funções específicas, mas também vão ter trajetos superficiais. E esses trajetos superficiais, eles vão influenciar os tecidos musculares e tendíneos, tá? Inclusive, nós temos uma categoria de meridianos chamada de meridianos tendíneos musculares, que são muito importantes. E a gente pode ter esse raciocínio de visualizar toda a circulação energética do corpo e transmitir isso para o microcosmo da orelha. Então, na orelha, nós temos toda a cartografia, todo o mapa auricular da medicina tradicional chinesa, né? A gente vai ter aí a localização do membro superior na região aqui da escafa, né? Ou chamado de fossa escafoide, que é essa região aqui entre o hélix e anti-hélix, onde a gente vai ter aqui, olha a setinha do mouse, essa parte inicial sendo a parte de ombro, né, clavícula, axila, braço, cotovelo, antebraço, punho e dedos, onde a gente vai terminar o membro superior aqui na parte superior da escafa, ok? Então, essa região de membro superior, a gente pode usar esses pontos de maneira estratégica. Além disso, utilizar os pontos dos meridianos envolvidos. Então, se eu percebo que a dor do paciente tem uma correlação com o trajeto do meridiano do pulmão, por exemplo, eu posso utilizar o ponto do pulmão. Tá? Se o paciente tem uma dor posterior que envolve a escápula e eu tenho já uma noção que o meridiano do intestino delgado está afetado, eu uso o ponto do intestino delgado, certo? Esse é um ponto diferencial no seu tratamento que você pode usar essa estratégia que eu trago para vocês, certo? Além disso, a gente vai escolher pontos que tenham uma ação anti-inflamatória, analgésica, tá? Que vão ajudar bastante também o paciente num quadro de fase mais aguda, numa fase mais inicial. E aí a gente pode ter pontos como, por exemplo, o ponto Shenmen, tá? O ponto adrenal, que é um ponto muito bom também. Temos o ponto subcórtex, também tem uma função muito interessante para dor. O ponto zero também é um ponto interessante. Então, assim, a gente vai ter várias possibilidades.
mas eu trago para vocês aqui uma combinação de pontos que ela é bem versátil, né, de uma maneira geral, para dores no ombro em geral, ok? Então, qual é a combinação? Eu trago para vocês aqui uma sugestão, tá? Então, assim, esse protocolo aqui, essa combinação, você pode acrescentar outros pontos ou modificar, mas é um exemplo de tratamento que inspire você também a bolar o seu próprio protocolo, ok? Então, começamos com o Sheimen, o ponto rim e simpático. Esses três pontos em conjuntos formam o chamado triângulo cibernético, que é uma combinação muito interessante para que a gente potencialize os efeitos da auriculoterapia, tá? Então, a gente vai ter aí, além disso, o Sheimen como um ponto de influência analgésica e calmante. A gente tem um ponto rim importante para o tratamento de articulações, ok? E o ponto simpático, ele vai modular a nossa atividade autonômica, e quando o paciente está num quadro de dor, provavelmente ele vai ter alguma alteração aí que vai afetar o seu sistema nervoso autônomo, como por exemplo, modulação do sono, a questão de o paciente também ter um quadro inflamatório às vezes excessivo. Então o sistema nervoso autônomo ele vai influenciar no controle de vísceras, de hormônios, né, do equilíbrio homeostático do corpo. Então a gente vai usar o simpático também com um efeito sistêmico bem interessante. A gente vem na sequência aqui o ponto fígado, como eu falei para vocês, é um ponto muito importante para músculos e tendões, né? Quando você tem um paciente com, por exemplo, lesão no manguito rotador, né? Em algum dos músculos do manguito rotador, ele muitas vezes vai apresentar ali uma lesão crônica, uma tendinose, né? Um quadro de ruptura de algum tendão. Então você já entende a importância, né, do fígado de atuar nesse ponto. Como eu falei para vocês, o ponto baço também pode estar sendo escolhido como uma forma de tratamento. A gente traz aqui o ponto ombro como um ponto local, né? O ponto ombro ele fica na região da escafa, na porção mais inferior, e a gente tem o ponto adrenal que fica no ápice do antitrago, ok? Do trago, perdão. Então, no ápice do trago. Então, nessa região aqui, o ponto adrenal ou suprarrenal, ok? Você pode usar como objetivo de efeito analgésico e anti-inflamatório, tá? Ele vai ajudar bastante nessas dores, tá? E aí, gente, assim, essa, como eu falei para vocês, é uma sugestão. Vocês podem estar envolvendo outros pontos. O paciente que tem lesão de ombro, muitas vezes tem associação com lesões na coluna cervical. Ele pode ter uma dor que tem um aspecto de irradiação, né? Uma dor que, por conta de uma lesão discal, irradia, né, para o membro superior. Ele pode ter um quadro degenerativo. Então, você pode aí estar englobando outros pontos de acordo com o raciocínio. Por exemplo, incluir o ponto da cervical. Você pode estar incluindo o ponto, como eu falei, de origem sistêmica, né, o ponto do baço. O ponto relacionado a um meridiano de uma zona específica que passa naquele local, o trajeto do meridiano com o ponto da orelha, ok? Então tudo isso vai ajudando você a bolar o seu próprio protocolo, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum tipo de comentário, deixa aqui pra gente, para que a gente possa trocar ideia, compartilhar informações. Convido você a seguir o nosso canal se você ainda não segue, e ative as notificações também para você ficar sabendo dos vídeos quando eles acabarem de estar disponíveis. Você vai receber uma notificação, né, no seu celular. Então ative a notificação e compartilha com os amigos, né? Manda esse vídeo também para os colegas que gostam de prática integrativa, que gostam de auriculoterapia, que vai ser muito bacana a gente estar difundindo esse conhecimento aí, certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.